Pessoal, bom dia, né? A nossa revisão de geografia, ela está relacionada ao capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9. O que é que eu vou fazer com vocês, né, com relação a isso? Vou repetir alguns vídeos que eu fiz com relação a essas aulas. Isto porque quando eu vou contabilizar lá quantos visualizaram o vídeo no dia das aulas, ele é inferior ao número de estudantes da sala. E tem o nome de quem visualizou lá no YouTube, né? De quem deu uma olhada. A gente tem esse aplicativo e observa que alguns dos alunos, dos estudantes, não visualizam. Não sei se deu uma saidinha ou foi questão de tempo mesmo, ou outros já deixaram lá o celular ligado só para cumprir tabela. Cá para nós, isso é meu filho que faz isso, viu? Aí no meu filho, aí eu acho e penso que pode ser com outros, mas contabilizando, né, vejo lá que nem todos da sala assistiram. Por exemplo, na sala de 13 tem 9 visualizações, então alguém ficou de fora. Com relação a esses assuntos da nossa prova, será o capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9. Observe bem que em geografia é muito conteúdo, mas é contextos dos textos. Ou seja, esses textos existentes no título. O nosso assunto é o conteúdo europeu, desta vez o leste europeu. Você vai indagar qual foi o processo de formação do leste europeu. Ele está relacionado às transformações ocorridas na Europa com a Revolução Russa, né? Então, o leste europeu se torna socialista, levando-se em considerações as teorias do socialismo e os teóricos, né, que implantaram definitivamente essas teorias na Rússia, e se tornou uma coisa prática. E muitos países seguiram contrapontos ao capitalismo. Isso você já sabe, né? Então, você vai fazer uma análise de mapa, os países que faziam parte da Europa antes da Primeira Guerra Mundial e depois dela, né? Aí você analisa que os limites existentes entre esses países, eles passam a ter fronteiras definidas. E o leste europeu, ele tornou-se, ou seja, uma área de difícil acesso, principalmente no auge da Guerra Fria. Foi o que ocorreu, né, com muitos países que se tornaram comunistas. A exemplo disso é a Coreia do Norte, que poucas informações a gente tem a respeito da Coreia do Norte, né? Então esses países se tornaram fechados, por isso que é denominado de cortina de ferro. Deu para você entender isso, né? Só é comparar com a questão da Coreia do Norte hoje. A gente sabe pouca coisa a respeito, não é isso? Então, você analisa esses países que fazem parte do leste europeu, que é conteúdo nosso de estudo, né? E os conflitos existentes durante a sua formação. A reação da dominação soviética na região. Você observa que essas questões fazem parte, né, do contexto historiográfico da Europa, e vários personagens eles se destacam, né, nesses contextos históricos. E dentre estes assuntos, você vai decorrer por alguns países e alguns personagens e as transições econômicas existentes nessas nações. E esses conflitos também eles passam a ser estudados. Dentre estes, você tem o conflito da antiga Iugoslávia, que fragmentou-se em vários países. E também é importante você estudar quais são esses países, né, que se fragmentaram. A Revolução de Veludo, que envolveu, né, dois países, a República Tcheca e a da Eslováquia, a antiga Tchecoslováquia, que não houve guerra aqui. Isso é curioso nessa questão do conflito. Personagens como Slobodan Milošević, né, ele também faz parte desse conceito, né, aqui de transformação da Europa. Tá vendo Slobodan Milošević? Quando você vem analisar a fragmentação do continente europeu com relação a essas estruturas conflitórias, de conflitos, né, em todo o continente, observe também as mudanças econômicas que ocorrem, né? O conflito em si da transição e das separações, elas também afetam a economia europeia, não só em determinados, né, momentos da história, mas como continuamente. A gente ainda vive esse processo devido à pandemia, né, que nós não vamos utilizarmos isso, mas nos próximos livros didáticos já vem com esses fatores. Então,
os conflitos da Europa, elas geram, né, consequências, dentre esses os fluxos migratórios. Né? Você vai analisar as questões das migrações, que fizeram parte, né, dos noticiários nos últimos dias com a questão da guerra da Síria, e vai analisar aqueles conflitos existentes no passado. Por exemplo, existia na Alemanha o Muro de Berlim, né, que separava a Berlim Oriental da Berlim Ocidental, que era capitalista. E muitos da Berlim Oriental tentavam atravessar o muro, que era bastante fiscalizado, para ir para o lado capitalista, porque o socialismo utópico ele é lindo, mas na prática ele se tornou problemas. Aí isso você analisa que desde a Alemanha Oriental ao processo migratório, muitas pessoas tentando passar para o outro lado, alguns eram fuzilados mesmo nessa tentativa, tem vários vídeos a respeito disso, até outros países que pessoas tentavam sair dele, né, dos países socialistas para os países capitalistas, porque tinha uma infraestrutura melhor com o passar dos anos, e era proibido, né, esse fluxo migratório. Com relação à SEI, você vai analisar como começou, né, a União Soviética, você vai analisar esse processo de formação da União Soviética, destacar uma das figuras, né, como Mikhail Gorbachev, né, Boris Yeltsin e Vladimir Putin. E os países que fazem parte dessa desintegração, que se tornou a SEI, na Comunidade de Estados Independentes. A questão econômica, social e política, né, da Rússia, ela acaba englobando vários assuntos mundiais. Vocês viram aí a questão da Crimeia, e a Rússia acaba saindo do G8, né, e fica apenas o G7. A figura de Vladimir Putin, né, o presidente que esteve agora reunido agora há pouco com o presidente do Brasil, né, faz 2 dias, ele também é emblemático com relação à Europa. Analisando também a questão da Rússia, você vai identificar o quê? Questões de vegetação, a questão do clima, a questão de economia e o processo ainda existente com relação a essas transformações com a União Soviética, né, a ex-União Soviética, e assim por dizer. E ainda existem conflitos, né, separatistas nesse contexto russo da SEI. Dentre estes, a gente já falou vários, né, assuntos a respeito, e incluímos a questão dos chechenos, a questão dos atentados ocorridos na escola russa a respeito de alguns terroristas muçulmanos, né? As revoluções que se passaram, né, durante esse decorrer, você também vai analisar nesse livro, fazer a leitura praticamente. Aí você depara com a Revolução Laranja, o plebiscito lá da Crimeia, que a maior parte optou pela questão de ser, né, da Rússia, a separação, né, assim por dizer, através do plebiscito, e a invasão russa, porque é uma área estratégica ali no Mar Negro, né? A região do Cáucaso, os conflitos ali existentes e as problemáticas sociais, políticas e econômicas, elas fazem parte desse contexto. Então, é muito conteúdo, uma boa parte jornalístico, você não vai decorar isso, mas você vai entender essa dinâmica, né? Essa dinâmica desse processo interessante. Olha só, a Europa, integração em conflitos. Tudo isso que eu passei faz parte da Europa e esses conflitos também. Qual é a integração comum? É o bloco europeu, a União Europeia, né, que tenta, né, englobar em um único bloco a moeda e a economia, e assim como as pessoas. Mas tem divergência? Tem. Só é você analisar o que ocorreu com o Brexit, né, a saída litigiosa do Reino Unido, né, que ainda hoje não chegou a ser uma definição. Então, você vai analisar os países que fazem parte da União Europeia, né? A União Europeia como exemplo para os outros blocos econômicos, né? Os integrantes nesses mapas aqui, você vai analisar quais são as zonas do euro, né? A União Europeia, os países que são integrantes. Você vai analisar alguns fenômenos, né, sociopolíticos e econômicos ocorridos nesse bloco. E fazendo o contraposto, você vai analisar as principais economias, né, no caso a Alemanha, a França, o Reino Unido, que fazem parte desse grande bloco, que tem o maior fluxo econômico, né, dos blocos econômicos. Aí você, da atualidade, você vai analisar o Brexit, né, que é a saída do Reino Unido desse bloco. Então, esse é o conteúdo nosso de
geografia para a nossa prova, né? Não se preocupe com relação ao grande conteúdo, uma boa parte desse é contexto. O que é que eu utilizo mais nas minhas provas? Como vocês viram, países e coisas relacionadas a ele, principalmente ao físico. Não é isso? Então, as transições políticas, sociais e econômicas, elas são contínuas, elas ocorrem, né, todos os dias. Mas analise, faça a leitura coerente. Vocês já estudaram esses assuntos comigo, já responderam muitas das questões e já debatemos. E eu vou repetir até alguns vídeos a respeito para você fazer uma análise melhor. Isso em homenagem àqueles também que não assistiram. Aí eles têm agora a oportunidade de rever esse conteúdo para fazermos a nossa prova, tá certo?